Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Para quem não me conhece, eu sou a Anelisa e hoje nós vamos falar sobre limpeza com ovo. Eu decidi trazer esse método de limpeza que é bem fora assim do convencional quando a gente vai falar de limpezas e benzimentos aqui no neopaganismo, porque os elementos que nós estamos acostumados a ver é cristal, ervas, velas, qualquer coisa que meio que fuja disso, as pessoas já olham meio desconfiadas. Mas eu tenho alguns motivos bem especiais assim para falar sobre a limpeza com ovo. Para nós, inclusive, neopagãos, é um símbolo de fecundidade e por conta disso o ovo é considerado um excelente elemento para uma limpeza espiritual porque ele absorve as energias negativas do corpo. Eu decidi gravar esse vídeo porque já há algum tempo atrás, acho que uns 2 anos já, eu já tinha o costume, antes desses 2 anos, de acompanhar canais que mostravam limpezas espirituais. E aí sucedeu um belo dia que um dos canais que eu acompanhava, que ele não mostrava exatamente, o foco dele não era exatamente limpeza espiritual, era mais assim, mostrar curiosidades a respeito do Equador. Eu vou inclusive falar o nome aqui do canal para quem quiser conhecer talvez esse tipo de limpeza espiritual, ou conhecer também, ver um pouquinho sobre o Equador. O canal se chama Equador Live. Então, com o passar do tempo, eles estavam mostrando várias coisas da cidade, e eles mostraram algumas mulheres que ficam nas feiras livres que eles têm lá, tipo um mercadão público aqui do Brasil, e elas fazem limpezas espirituais e também uma massagenzinha no final. Lá no comecinho, algumas pessoas que fizeram vídeos mostrando esse tipo de limpeza espiritual era gringo e eles estavam meio que dando risada, fazendo uns comentários idiota. Então, tipo, os vídeos eram realmente muito ruins e eu olhava só a título de curiosidade pra ver como funcionava a limpeza espiritual. Até porque a limpeza com ovo, a gente vê muito canais e sites do pessoal ali México, Equador. Vocês vão encontrar mais conteúdo caso vocês queiram pesquisar além do que eu vou apresentar pra vocês aqui no canal, em espanhol, certo? Mas pelo que eu olhei, pelo que eu dei uma pesquisada, porque eu queria mais ou menos ter uma noção mais ou menos da origem desse tipo de limpeza. É evidente que é impossível precisar, mas eu vi que muda um pouquinho a técnica de um país para o outro. Eu vi que, por exemplo, na Itália eles fazem também um tipo de limpeza espiritual com ovo, só que um pouquinho diferente. Eles colocam o ovo dentro do copo com água e colocam embaixo da cama ou do lado da cama da pessoa que precisa fazer essa limpeza espiritual para tirar mal olhado, inveja, essas coisas. E no dia seguinte descartam o ovo com água, com tudo. Essa limpeza espiritual que eu vou apresentar para vocês, que mostra nesse canal que eu dei de exemplo, é bem semelhante, só que o ovo ele é usado como se fosse uma esponjinha, um sabonete, como se você estivesse se limpando, que você vai passando pelo corpo. E no final, eu só tenho um copo com refri, porque eu não vou mostrar pra vocês aqui como é feita a limpeza, eu gravei imagens previamente, depois eu vou inclusive passar pra vocês alguns métodos de adivinhação que se faz com a clara e a gema depois que faz a limpeza. E aí, quebra o ovo no copo com água e faz a leitura. Deixa eu tomar, aliás, um gole. Então, enfim, esse canal aí, o Equador Live, foi um dos canais que começou a apresentar a mulherada lá fazendo as limpezas nesses mercadões deles lá. E a galera do ASMR encontrou esses vídeos e acharam maravilhoso e começaram a falar: nossa, esse negócio é muito ASMR, porque dá uma sensação de relaxamento, o barulho das ervas. Elas não usam só o ovo, né, pra limpeza, elas também usam ervas, sprays com poções. Mas o principal ali que a gente nota da limpeza são as ervas, o ovo e também uma espécie de oração que é típica de um dialeto deles lá, que eu sinceramente não entendo muito bem qual é a origem, eu não consegui encontrar nada falando a respeito. Mas elas fazem um barulho tipo... Então elas ficam fazendo esse chiado com a boca e mais o barulho de ervas, barulho de chocalho. Virou um verdadeiro ASMR não intencional. E uma coisa que eu não gostei muito é que vários canais começaram a direcionar totalmente o conteúdo para o ASMR
Tipo, perdeu totalmente o sentido da limpeza, às vezes é umas coisas totalmente nada a ver, que você vê que o objetivo não é de fato fazer uma limpeza, é só gerar sons aleatórios para as pessoas ficarem felizes com ASMR. E também, mesmo sendo canais que o foco inicial seria, tipo, apresentar conteúdo, curiosidades a respeito daquele país, começaram a mostrar massagem e umas coisas muito nada a ver com a proposta inicial. Mas eles estão com o seu público legal, tá até crescendo bastante pelo que eu acompanhei, né, nesses últimos anos. E eu gostava de assistir principalmente por conta das técnicas de limpeza, que é um tipo de conteúdo que me interessa muitíssimo. Então eu pesquisei mais ou menos para trazer para vocês uma possível origem desse tipo de limpeza. Como eu disse anteriormente, vocês vão encontrar vídeos e sites em espanhol falando sobre o tema e também alguma coisinha aqui e ali a respeito ou da adivinhação com o ovo ou da limpeza, tá? Os dois juntos, sem ser esses próprios canais ou alguns sites desses países comentando, é muito difícil. Eu deixei separado pra vocês, pra até não estender muito o vídeo, porque ele vai ficar longo de qualquer maneira. Eu reservei pra vocês um artigo acadêmico que fala bastante sobre origens de limpezas espirituais, que fala também um pouquinho sobre a limpeza com ovo, e eu acho que é bem complementar para esse tipo de vídeo. Então, se você tiver interesse em saber a origem, eu sou o tipo de pessoa que se importa muito com isso, tipo, eu quero saber da onde que saiu esse negócio. Então, se você também tem o mesmo tipo de curiosidade do que eu vou deixar o link para esse artigo acadêmico na descrição e nos comentários, tá? E aí, só pra comentar mais ou menos com vocês, tipo assim, alguém conhecido talvez já fez esse tipo de limpeza ou de adivinhação? Porque essa limpeza com ovo, ela consiste na limpeza, né? Como eu disse pra vocês, faz a limpeza com ovo, passa pelo corpo, pelas mãos, pela testa, pelos olhos, vai passando por todo o corpo. E no final é feita uma leitura da clara e da gema. E aí eu tenho um livrinho, aliás, muito bom esse livrinho, que se chama Ciências Ocultas, uma coleção Realismo Fantástico pela editora Ediouro. E esse livrinho é de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Eduardo Waite. Sim, aquele do Tarot Waite. E ele comenta aqui, ele tem um capítulo dedicado a tipos diferentes de adivinhações. E aqui ele fala sobre a omancia. Aí ele fala um pouquinho, blá blá blá, etc e tal. E aí, contudo, ultimamente a adivinhação vem sendo praticada mais comumente com as claras dos ovos, método este adotado pela célebre Mademoiselle Lenormand. Toma-se um copo com água, quebra-se um ovo sobre ele e as formas assumidas pela clara fornecerão presságios para o futuro graças ao talento intuitivo do mago. Não se trata absolutamente de um método moderno. Um grimório comparativamente antigo descreve-o nos seguintes termos. A operação do ovo destina-se a determinar o que irá acontecer a alguma pessoa que esteja presente no grupo. Quebra-se um ovo de galinha preta extraindo-se a clara. Deve-se ter ao lado um copo grande, muito transparente e limpo, cheio de água pura. Nessa água coloca-se a clara, subsequentemente expõe-se o copo ao sol do meio-dia do verão, em meio a muitas preces e conjurações, sendo a água mexida com o dedo a fim de que a clara circule. Depois que isso tenha sido feito durante tempo suficiente, deixa-se que o líquido repouse e olha-se sem tocá-lo. Algo relativo ao consulente ou ao objetivo da consulta ficará então visível na água. Esse é o tipo de leitura simbólica, certo? Que tem mais ou menos nessa leitura feita com a limpeza com ovo, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou passar no final do vídeo uma listinha de possíveis interpretações. Então, relativo à limpeza, tá? Pode ser uma autolimpeza, você pode fazer em você mesmo ou você pode fazer em outra pessoa. Eu não vi nenhuma especificidade, assim, nenhuma exigência com relação à cor do ovo. Suponho eu que pode ser marrom ou branco, tanto faz. E não importa de qual galinha ele saiu. A única observação que eu vi que o pessoal deixa bem claro é que o ovo não pode ter sido refrigerado. Você compra ele no supermercado, ele tá fora de refrigeração e você chega em casa, você precisa gelar os seus ovos porque tá fazendo um calor infernal e eles vão apodrecer se não forem pra geladeira. Então você reserva um ovo e guarda pra fazer a sua limpeza e faça o quanto antes possível, antes que ele apodreça. Então basicamente é isso, tá? Você não vai colocar o ovo na geladeira e retirar pra fazer a limpeza. O ideal é que ele esteja sempre em temperatura ambiente. Você pode fazer uma limpeza no ovo, certo? Que algumas pessoas borrifam água com sal grosso, ou você coloca embaixo de água corrente mesmo.
E no copo com água, você vai pegar um copo transparente, vai colocar até metade de água e uma pitada de sal. E é isso, tá aí os seus elementos para a limpeza. Um detalhe importante, a limpeza com o ovo, você pode simplesmente descartar o ovo ao final da limpeza. Você não precisa fazer a leitura para ver se tem alguma coisa na clara, tá? A adivinhação com o ovo é uma coisa à parte da limpeza. O elemento principal é você usar as suas palavras de sua preferência, coisas da sua devoção. Tem pessoas que podem preferir rezar uma Ave Maria, tem pessoas que vão querer invocar X ou Y divindade de determinado panteão, tem pessoas que vão chamar seus protetores espirituais num contexto geral sem especificar o nome de ninguém. Ou tem pessoas que vão simplesmente falar aleatoriamente, te limpo, te curo, retiro toda inveja, os focos de energia corrompidos, enfim, cada um tem seu método particular e suas palavras especiais. Então não esperem que eu passe para vocês uma receita específica. Eu só vou passar para vocês o método e fica a critério de cada um quais palavras vai dizer ali ao longo da limpeza. Feita a limpeza, você passa pelo corpo todo. Eu também não vi nada específico assim com relação a por onde você começa. O que a gente observa nos vídeos, vocês se visitarem esses canais que usam a limpeza espiritual como uma modalidade de ASMR, vão ver que geralmente começam pela cabeça com o sinal da cruz. Por motivos óbvios, porque são países de forte influência católica, né? São países muito católicos, México, Equador e coisa e tal. Então, eles começam fazendo um símbolo que é de devoção deles, mas vocês podem usar o símbolo da devoção de vocês, começar com um círculo, depois fecha com outro círculo, ou pentagrama de invocação e banimento, critério de vocês, tá? Algumas pessoas preferem começar pelos pés e terminar pela cabeça. Eu não sei, acho que pra mim o ideal seria começar pela cabeça, passa pelo corpo todo, as mãos, o peito, as costas. No caso da autolimpeza não rola, você vai passar nos seus ombros, vai passar aqui nas costas onde você alcançar, passa na barriga, passa nas pernas, nos pés, nas mãos e, por último, você ou descarta o ovo, que aí fica a seu critério enterrar, se você tiver acesso a um lugar que você possa enterrar o ovo, você enterra ele, ou, se você não tiver opção, você quebra o ovo, casca no lixo e a gema e a clara em água corrente, ou descarga também, se você quiser. Entretanto, se você quiser fazer a limpeza, a interpretação, porque daí, conforme você faz a limpeza, é possível fazer a leitura das energias que o ovo absorveu antes de ele ser descartado. E aí varia de acordo com a forma que a gema ou a clara se posicionam dentro do copo, ou formas que a clara toma, tá? Tudo isso tem uma possível interpretação. E eu vou passar uma listinha para vocês, caso vocês queiram fazer isso. Então, só recapitulando do que se trata a limpeza. Você vai pegar um ovo que nunca tenha ido à geladeira, independentemente de sua cor, você vai passar uma aguinha com sal para limpar ele, mas no sentido de tirar a sujeirinha que eventualmente talvez venha no ovo, para você não passar um ovo sujo em você. Você vai pegar um copo transparente com água até a metade, com uma pitadinha de sal. Você vai usar o ovo como se fosse um sabonete, vai usar ele ao longo do seu corpo. Você pode friccionar ele passando com contato na pele, na roupa, ou simplesmente só passando sem encostar. E depois de fazer toda a limpeza, você vai abrir o ovo, vai quebrar ele no copo e vai fazer a leitura das formas que a clara e a gema tomarem. Então eu vou dar uma listinha para vocês de possíveis interpretações. Ovo que desce totalmente ao fundo do copo, más energias e muito peso. Clara que forma picos, pontas, é muita inveja. Picos baixos que não sobem para a borda da água, conflitos emocionais e preocupações. Borbulhas, pessoas que dependem de você ou falam pelas costas. Nuvens acima da gema, cansaço, desânimo, recomenda-se descanso ou até mesmo procurar um médico. Se as nuvens se formam abaixo da gema, significa proteção espiritual. Se a gema sai escura ou depois de algum tempo começa a escurecer, significa muita carga negativa e pode ter pessoas próximas te passando energia ruim. Se formar círculos como redemoinhos, significa vida parada, estagnação ou problemas com o parceiro. Se a gema parece cozida e a clara muito branca, como se o ovo fosse cozido, muita energia negativa ao seu redor. Borbulhas que sobem para a borda da água é o chamado mal olhado. A carga negativa é excessiva.
Água muito turva, com excesso de nuvens e borbulhas, a pessoa pode apresentar cansaço, desânimo, fraqueza no corpo devido à carga negativa. Se a clara formar um manto muito claro, quase transparente sobre a gema, significa proteção espiritual. Se depois de quebrar o ovo na água, toda a clara subir e boiar e a gema ficar limpa no fundo do copo, significa que a limpeza foi total e você vencerá seus inimigos ou dificuldades. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de limpeza espiritual. Eu fiz porque eu acompanho muito esse tipo de vídeo no YouTube há anos. Muito antes de começar esse ASMR não intencional, com limpezas espirituais acontecendo semanalmente no YouTube, eu já assistia, tem vídeos bem antigos, onde eles usam o ovo como elemento de limpeza, com outros elementos, assim como essas limpezas que estão sendo apresentadas agora com tanta frequência. Com o uso de conchas, como que eu posso dizer? Como instrumento de sopro, né? Então, som, que agora também apresentam sons, só que de chocalhos, ou de tambores também, eventualmente usam tambores, fora o som da própria voz, né, os ruídos que fazem com a boca enquanto estão fazendo a limpeza. Usam cristais. Teve um método que eu assisti uma vez, um vídeo, eu fiquei meio assim, eu não gostei muito, que usava, eu acho que era uma obsidiana, eu não lembro mais qual é a pedra, tá, faz muito tempo mesmo, mas ela tinha um formato de folha, e aí ia passando assim pelo corpo da pessoa, passava por todo o corpo e no final ia por trás da pessoa e passava aquela pedra no pescoço. Eu não gostei muito daquela parte da limpeza, mas esse era um dos elementos e isso era feito posteriormente à limpeza com o ovo, exatamente como eu estou apresentando para vocês agora. Passando o ovo pelo corpo como se ele fosse um sabonete, né? Fazendo assim uma absorção de energias negativas. Pra quem já conhece essa modalidade de ASMR, que eu sei que tem muita gente que curte bastante assistir esse tipo de vídeo, eu cheguei também a ver muitas pessoas aqui do Brasil comentando nesses vídeos, perguntando do que se tratava os elementos, quais elementos eram usados, quais as plantas são usadas nesse tipo de limpeza, que em geral são plantas nativas de lá, matagal, como se a gente pegasse aqui, sei lá, uma samambaia qualquer, dessas que o passarinho faz cocô no pátio da sua casa e nasce uma samambaia. Na minha casa isso tem muito, tá? Tem horrores de diferentes tipos de samambaia, dessas que dão aleatoriamente, ninguém plantou. E lá é mais ou menos isso, eles pegam um mato deles lá que pra eles tem algum valor simbólico. Então não faz nem sentido a gente ficar com ai, mas quais ervas que eles usam lá? Usam ervas que nascem lá, assim como você pode usar aqui a arruda, o alecrim, a samambaia, fazer uma misturinha de plantas que você considera ideais para fazer uma limpeza, até mesmo uma espada de São Jorge, por que não? E vai batendo nela, né, como se fosse uma vassoura, mas dando batidas ao longo do corpo para fazer a limpeza. E com relação ao ovo, muita gente tinha curiosidade de como é feita a leitura, porque elas seguram o copo na mão e fazem ali a leitura rapidamente, elas estão num ambiente geralmente muito movimentado, elas têm um X período para fazer essa limpeza, tem outras pessoas aguardando na fila, então não dá para ficar esperando. Então segura o copo e olha pela lateral e faz a leitura. Eu considero um método interessante, que eu saiba não é um método comum no Brasil, pelo menos na minha região e em todas as benzedeiras que eu já fui na minha vida, nunca presenciei. A limpeza com a vassourinha de ervas, sim, eu já experimentei, já passei por uma limpeza desse tipo. Quando eu era criança, meu pai ia numa casa de umbanda e nesse lugar eles faziam uma limpeza com ervas exatamente como mostra nesse vídeo. A casa não existe mais, né? Esse lugar não existe mais. Mas quando eu era pequena, ele às vezes ia lá fazer a limpeza dele e aproveitavam e faziam em mim também. Mas essa limpeza com ovo eu ainda não tinha visto, tá? E olha que eu já vi tipos de benzimento assim bem diferentes, de relatos inclusive da minha família, histórias de bisavó, trisavó, que faziam limpeza espetando agulha nas roupas de uma pessoa e socando no pilão para quebrar o feitiço. Eu também cheguei a passar pelo benzimento com carvão na água, galinho de arruda. Enfim, a gente tem também os nossos costumes aqui, coisas típicas do nosso país.
Mas a limpeza com ovo eu achei interessante, principalmente pelo que eu falei pra vocês a respeito de o ovo também ser um símbolo importante pra gente, como um símbolo de fertilidade, como um símbolo de fecundidade. Então ele pode sim ser um elemento de limpeza acessível pra todo mundo, né? Tem pessoas que vivem em cidades super afastadas, são praticantes de paganismo, têm acesso à internet, obviamente, e acompanham o pessoal, tem diversos elementos que às vezes a pessoa não tem acesso, ou ela tem que encomendar na internet, e um ovo ela tem acesso em qualquer lugar. Eu gosto principalmente quando as nossas práticas podem ser feitas com elementos extremamente acessíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de limpeza com ovo. Eu prometo que não darei um espaço muito grande entre um vídeo e outro, porque eu vou imediatamente ao final desse vídeo gravar outro. Porque eu estou com uma ideia pronta e fresca na cabeça e eu tô com vontade de falar sobre um livro muito específico há muito tempo. Então é isso aí, novamente espero que tenham gostado do vídeo, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!